Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive. Olá, mulherada! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um Consultoria de Mãe, comigo, Gabriela Vicinha. Hoje tenho aqui uma convidada muito especial. Trouxe ela aqui, não. Ela está muito longe daqui. Ela está nos Estados Unidos. É a Jéssica. Eu não vou apresentar ela, vou deixar para ela se apresentar, porque quem me acompanha já sabe que eu admiro muito essa pessoa, essa mulher, essa empreendedora. E fico muito feliz de novo, Jéssica. Muito obrigada por ter aceitado o convite de me falar comigo. Fiquei muito feliz que ela aceitou. E eu quero, justamente trouxe ela aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais da Jéssica. Jéssica, seja bem-vinda. Obrigada, Gabi. Então, Você quer que eu me apresente? Isso, por favor. Então, eu moro aqui nos Estados Unidos desde 2011 já. Vim para cá no intercâmbio, né, inicialmente no auge dos meus 19 anos. Eu iniciei a minha carreira, né, a minha carreira de estudos, minha jornada de estudos no Brasil, fazendo direito. E quando eu vim para os Estados Unidos, faltavam 2 anos e meio para finalizar direito no Brasil. E quando eu vim para cá, que eu totalmente me apaixonei e eu fiquei tão, assim, maravilhada com tudo que eu estava aprendendo aqui. Eu trabalhava diretamente com crianças, era um intercâmbio de au pair. E uma coisa eu sabia que era não queria voltar mais para o Brasil, com tudo que eu tinha conhecido. Eu tinha ficado aqui quase 1 ano. Então, idas e vindas, fui para o Brasil, voltei com meu namorado, a gente voltou para cá, a gente casou aqui nos Estados Unidos, estamos aqui desde então. Mas eu costumo dizer que antes eu tinha a ideia de fazer justiça, de fazer direito exatamente por fazer justiça, de poder defender os indefesos, e hoje em dia eu continuo fazendo isso, mas com as crianças, com as famílias. Então eu digo que eu não pude fazer o direito nos Estados Unidos, porque não é o mesmo direito, então eu não pude usar absolutamente nada do que eu estudei, mas eu entrei para psicologia, e eu digo que hoje eu continuo fazendo o que estava já no meu coração, que era defender quem precisasse mais de voz, e são as crianças, né? Então eu digo que hoje eu estou aqui em defesa da infância, mas sem a infância, que eu digo, sem ignorar os pais, ignorar a família, porque eles fazem parte da criança. Então todos precisam ser olhados com muito amor, com muita empatia, com muita compaixão. E daí aqui nos Estados Unidos eu estudei, fiz mestrado em psicologia, sou terapeuta integrativa. O integrativa é olhar para a criança como um todo, sabendo que ela faz parte de um sistema, sabendo que comportamentos, sintomas, doenças são apenas a pontinha do iceberg que estão falando que alguma coisa mais está acontecendo por dentro. E é com isso que eu trabalho. Hoje em dia, desde 2017, estou à frente do Instituto Family Wellness, que é um instituto que está aqui nos Estados Unidos, mas eu trabalho diretamente com os brasileiros para atender famílias e formar profissionais para trabalharem com esse mesmo estilo de atendimento, essa mesma linha que eu trabalho, dessa visão integrativa. E conta para nós, tu é mãe, né? Que idade sou mãe, sou esposa, sou amiga, sou filha. Eu tenho 2 meninas. A Giovana tem 5 anos e a Antonella vai fazer 3 em janeiro. Olha só. É aquela pergunta básica. Pensa em ter mais filhos, Jéssica? Eu pensava. A realidade é que antes eu pensava, mas depois que eu vivi o burnout parental, né, que é uma sobrecarga materna muito grande, porque meu esposo, ele é militar, então nós moramos muito tempo longe um do outro, ficando juntos só por poucos meses, 1, 2 meses, e ele viveu na Alemanha, viveu no Afeganistão, e por ficar sozinha com as duas por muito tempo, eu decidi, pelo menos por agora, não. Não, e já tem uma carga aí, né? Você aí, a tua família mora aqui, né? Jéssica, não mora aí contigo, né? A maioria mora. Hoje em dia, tem algumas aqui já, né? Tem a minha irmã, a irmã do meu esposo, a minha mãe e a mãe dele. Ai, que legal, já tem uma boa rede de apoio hoje. Já, chegaram recentemente essas 2 últimas, mas já faz uma grande diferença. Com certeza. Que legal. E porque eu acompanhei esses tempos, tu postou nos histories do teu Instagram, né? Como é que isso surgiu, como é que foi esse teu burnout parental, como é que foi a gestação, como é que foi, né, o teu marido
no Army, então, assim, eu acompanhei, fiquei, nossa, né, imagino ela lá nos Estados Unidos, a tua família não estava junto contigo, né? Não. E aí, nossa, fiquei pensando, bom, cheguei a chorar com teus vídeos, porque me coloquei no teu lugar, né? E fiquei, meu Deus, longe da família, sem ter ninguém, sem ter um apoio, mãe já, grávida da outra menina, né? Realmente é uma situação bem... Tu tem uma experiência e além do conhecimento teórico que tu já tinha sobre o assunto, tu pode falar com mais teoria ainda, mais, né, experiência, porque tu vivenciou isso, né? Vivi. Então, Ambas as gestações, eu estava sozinha. nossa, Ambas. Sim. A É. primeira, meu esposo assistiu o parto pelo celular. E a segunda, ele chegou 4 dias antes, mas as gestações mesmo eu passei sozinha, as duas. Nossa, E longe da família, porque nós estávamos em outro estado e a família também não estava aqui ainda no Brasil. Então, foi literalmente a sobrecarga, assim, nível máximo. Né? E tá aí plena, dando aula para as meninas. Plena. Dando aula. A gente vai assim, né? Aí vem a resiliência e vai indo. Perfeito. E a gente vai, e hoje consegue, né? Eu acho que tudo isso, eu sempre falo, eu acredito muito que com todas as vivências que a gente tem na vida, boas e ruins, a gente chega onde está, consegue hoje estar aqui, né? Então, hoje você consegue ter o teu instituto, ensinar mães com toda a maestria que você ensina, né? Com todo conteúdo, didática, assim, excelente. Posso falar, meninas, porque eu acabei de fazer um curso com a Jéssica, que era ela professora. Então, assim, decidi porque eu já conhecia ela, já sabia, não sabia da história da maternidade dela, mas já sabia da área dela, de educadora parental, enfim, de toda essa didática que ela tem com as mães, conhecia disso. E acabei escolhendo por fazer com ela. Até falei para ela que existe outros cursos, óbvio, e com o mesmo tema com o qual eu fiz, mas eu vi, não, é com a Jéssica, então vou fazer com a Jéssica o curso, né? Então, justamente por isso, por todas as tuas vivências e todo o teu conhecimento, né, Jéssica? Fiquei com uma dúvida quanto à tua formação. Você se formou em psicologia aí? É isso? Aqui nos Estados Unidos, sim. Eu iniciei do zero aqui. Nossa, do zero. É força de vontade também, né, Jéssica? Não pude usar absolutamente nada do direito, né? Como são países diferentes, nada foi utilizável. Olha só. E hoje, vamos falar um pouquinho do Instituto. Ele surgiu... Como que surgiu isso na tua vida? De onde surgiu essa ideia? Você se formou em psicologia? Já tinha... mestrado que tu tem, é isso? Mestrado em psicologia. Já tinha o mestrado, e como é que surgiu trabalhar com isso, de ter um instituto? O instituto, ele surgiu quando a Giovana tinha um ano e pouquinho, porque eu não queria mais voltar a trabalhar fora, né? Essa foi a realidade, eu não queria mais voltar a trabalhar fora. Eu tive muita dificuldade com o sono dela, na época eu não conhecia absolutamente nada sobre o sono, então quando eu fui pesquisar sobre o sono de Google, eu me assustei com as informações que tinha. E foi quando eu decidi me especializar em sono. Na época, nós estávamos morando em Virgínia, né? Agora eu estou no Alabama. Então, na época, a gente estava em Virgínia, né? A gente se mudou com muita frequência por causa do meu esposo. E daí, lá tem uma faculdade, Penn State University, que é uma faculdade muito reconhecida para os estudos de sono, com uma visão para o apego. Então, eu estudei lá sobre o sono e foi onde eu fui na fonte de entender o sono, como que funciona realmente, e eu percebi que eu fazia tudo errado, né? Eu colocava ela para dormir porque eu vi dica na internet que o ruído branco era bom, e eu colocava ela para dormir com a televisão na cara, tocando ruído branco no YouTube. E aí, quando eu aprendi, eu falei, gente, conhecimento salva, né? E aí eu fui aprendendo sobre o que é o sono de verdade e transformou totalmente minha vida. E quando eu aprendi que ela acordava muitas vezes, ela acordava a cada 15 minutos à noite, era desesperador. Meu Deus. Então, quando a gente descobriu sobre isso, né, eu e meu esposo modificamos toda a nossa dinâmica familiar com relação à tecnologia, a entender sobre o sono realmente. E daí ele me deu a ideia, ele falou assim, por que você não ajuda mães a fazer isso? E por que você não ajuda lá no Brasil? Porque no Brasil, com certeza, não deve ter esse entendimento, né? Aí eu fui pesquisar. Quando eu fui pesquisar no Brasil, eu vi que, na realidade, o treinamento de sono já fazia parte do Brasil. Aí eu me assustei. Eu falei, o quê?
Não acredito, porque tudo isso iniciou nos Estados Unidos, né? Falar sobre treinamento. Você já falou bastante para o seu público sobre treinamento, né? Sim, e ainda tem muito, né, Jéssica? Aqui no Brasil tem muito. Muito, muito, exatamente. E daí, quando eu comecei aí eu peguei, abri o instituto e o meu objetivo central era poder ajudar as pessoas com conhecimento, né, atender mães, era só fazer atendimento, mas o meu objetivo central era ser pessoas que não pudessem pagar os valores de consultoria, porque eu via que eram altos, eram muito altos, e eu via muita mãe que precisava da informação, mas não tinha capacidade de bancar. Então, eu comecei atendendo, eu cobrava R$100, eu ganhava, quando vinha o valor de volta para mim, $27, às vezes $30, e eu ficava 2 semanas com a mãe direto, conversando, eu não estava ganhando absolutamente nada, mas para mim foi tão gratificante, e aos poucos, né, das pessoas conhecerem, primeiro elas tinham esse olhar de o que é essa visão integrativa, as pessoas meio que desconfiavam, mas quando elas foram falando daqui para ali, e foi crescendo de uma forma que as pessoas começaram a me conhecer, a procurar atendimento comigo, do nada minha agenda estava cheia, e foi quando veio a necessidade de, já que eu tenho essa procura tão grande, por que não ajudar outras pessoas a trabalharem com isso? E foi quando eu fiz a primeira certificação para formar profissionais, não só atender mais agora, para trabalharem dessa forma. E desde 2018, turma atrás de turma, hoje em dia nós temos turmas mensais, das pessoas querendo conhecer essa visão integrativa, se especializar, e desde então, essa certificação que eu criei, escrevi meu livro, Além do Sono, né? Posso mostrar meu livro? Pode, fica à vontade, claro, deve. O meu livro eu lancei, foi ano passado, meu livro Além do Sono, que foi uma forma que atualmente eu não estou fazendo mais atendimentos, então eu coloquei no livro para que as pessoas tenham com valor muito acessível toda essa informação, e outras certificações surgiram também, né? A que você fez de educador parental, e desde então tem sido muito gratificante conhecer outras pessoas, passar esse conhecimento, e é isso que o Instituto trabalha. Achei muito interessante que você falou que hoje você não atende mais, né? Então você Não. fica só com administrando as turmas e dando a aula. O teu atendimento é via aula, via cursos, é isso? Raramente eu atendo. A realidade é que eu não estou atendendo agora por causa da alta do dólar. Então, hoje em dia, eu não cobro mais R$100. Com certeza. Não dá, não é mais viável, porque agora tem muitos profissionais que trabalham com isso no Brasil, que podem atender. Então, hoje eu cobro minha hora realmente do que é a minha hora justa. Então, como o dólar está muito alto, não é viável eu abrir minha agenda com valor tão alto. Eu acho até meio antiético. Sim, sim. E hoje, aqui no Brasil, bom, você acompanha, não mora aqui, mas acompanha, né? A gente tem aqui no Brasil um boom de gente trabalhando com questões do sono, só que o que eu percebo, né, Jéssica, não sei se você percebe isso ou não, mas é muito superficial. Muito se tem de treinamento ainda de sono, muitas consultoras, muitos terapeutas, tem vários nomes, né, para a mesma função, mas muita gente ainda com essa parte de treinamento de sono, e muita gente com certificações muito superficiais, assim, onde onde o Google, de repente, uma pesquisa um pouco mais aprofundada, você aprende mais do que com certos profissionais, assim. Aqui no Brasil, eu vejo que a gente está num momento que eu tô achando bem delicado essa questão do sono, porque eu tô até meio em choque, sabe, com isso aqui, porque tornou, assim, com pandemia, muita gente foi demitida, muita gente ficou em casa e foi procurar uma outra profissão, e acabou não procurando por cursos qualificados, né, quanto o seu, né, para se especializar, para trabalhar com isso. Então, assim, acaba caindo muito para mim esse tipo de pessoas que já investiu em alguma consultoria, né, e que é esse tipo de consultoria que a gente não trabalha, né, Jéssica, que aí elas ficam com medo de investir de novo, né, com medo. Exatamente. Eu já gastei o dinheiro com uma consultora e a gente vê. Então, assim, é uma coisa que eu vejo que você trabalha muito, né? Então, falar que não é assim, mas é um trabalhinho de formiguinha, né? Não sei se você enxerga dessa forma, como é que... Com certeza. Com certeza, é um trabalho, é uma desconstrução, né? Porque até então, falar sobre sono era como
automaticamente você estivesse falando de treinamento de sono. Então, para muitas pessoas, se você cita sono infantil, as pessoas já pensam que você está falando sobre treinamento de sono, que é a criança dormir sozinha, deixar chorando, tirar peito, não dar colo. E não é sobre isso. Sono é fisiologia, sono é neurologia, sono é tanta coisa. E é importante que as pessoas elas estudem realmente sobre o que é o sono para entender como que ele é afetado, para que as raízes dos problemas de sono sejam sanadas. E não passar um pano e fazer a criança chorar até dormir e funcionar. A questão é que funciona, né? Funciona. Se funcionar, funciona, né? Mas e aí, o que a gente está deixando aí para essa criança, né? Exatamente. A questão é quais são as consequências desse funcionar. Porque o funcionar não é um sono de qualidade. O funcionar no treinamento de sono é a criança parar de chamar. O sono dela não muda absolutamente nada, não é um sono qualitativo. Muitas das vezes as crianças que foram treinadas para dormir, elas estão simplesmente acordadas e não chamando, passando por medo sozinha, cheio de estresse no corpo sozinha, mas elas entenderam, elas aprendem que eu não posso mais contar, então eu não chamo mais. E quando os pais entendem isso, é como fizesse, né, na cabeça um boom de, não é isso que eu quero melhorar o sono e não traumatizar a minha criança, né? Né? Que é isso que a gente acaba vendo que acontece, né? E eu Exatamente. vejo que aqui muitas pessoas não acreditam nisso que a gente fala tanto de o que a criança vivencia na infância é o reflexo na vida adulta, né? Eu vejo que as pessoas não acreditam, muitas não acreditam, né? E aí a gente vê, não acredita, mas vê quanto adulto com terapia, com medicação controlada, né? Por que será que tem isso, né? Exatamente. Então, eu lido bastante com isso. E a tua certificação do sono dura 12 meses, é isso? 12 meses, são 6 meses teóricos e 6 meses de prática. Então, a partir dos 6 meses teóricos, os alunos já vão atuando na prática juntamente com a instrutora. Hoje nós temos 5 instrutoras no total, em diferentes lugares do Brasil e tem uma na China. Então, depois nos outros 6 meses é atuando junto com a instrutora, fazendo trabalho de vídeo, fazendo trabalho de palestra, para que a pessoa, quando se forma, ela possa tanto atender, mas por conta própria, mas também consiga dar palestra, consiga trabalhar de diferentes formas. Então, no total, até 12 meses para se formar. Perfeito. Então, não é, gente, um cursinho básico que você vai fazer 1 hora de sono e vai sair terapeuta de sono, né? Ou 4 aulas e sou terapeuta de sono, né? Sim, então, sim. Você vai realmente aprender a fundo sobre sono. Bom, já o teu livro, né? Eu não li ele ainda, mas eu folhei aquela coisa de curiosidade, né? Deu uma passada de olho. Mas, assim, pelo que eu vi, já é bem aprofundado. Já não é... Eu já vi que nós só ali, então quem daqui a pouco não quer fazer certificação, mas quer entender um pouco de sono, só o livro já ajuda muito, né? Essa mãe que quer entender e não tem daqui a pouco um valor para investir numa certificação ou com uma consultora ainda, comprando o livro já tem uma base assim, muito rica de conhecimento, né? Muito avançada do que muitos profissionais que cobram um absurdo de valor para simplesmente falar para a mãe deixar chorando no berço, ou falar sobre janela de sono, né? Então, no livro, a pessoa ela pode ter muita informação mesmo, para ajudar por um valor muito pequeno. Aonde que as mães podem comprar teu livro, Jéssica? Elas podem ir no site editoraintegrative, com E no final.com. E tá aqui no Brasil, né? Essa editora. Nós temos um representante no Brasil, os livros foram impressos no Brasil, que faz o envio, tudo certinho no Brasil. Por enquanto, nós ainda não temos o digital, logo, logo. Então, não precisam se preocupar, a Jéssica está nos Estados Unidos, mas o livro está aqui, pode comprar aqui. O livro está no Brasil. Não tem problema. Não vai parar na Receita, nos Correios, pode comprar. E no Instagram do Instituto também, eu não sei se você vai colocar aqui o Instagram do Instituto. No Instagram do Instituto também tem um link para ir direto para o site da editora para adquirir o livro também. Jéssica, tem mais alguma coisa para passar para a gente que tu queira falar para as mães? Eu acho assim que hoje em dia tem uma frase muito famosa que as pessoas elas deixam de fazer muitas coisas ou falecem por falta de conhecimento. Hoje em dia eu acho que é o contrário, acho que as mães elas estão com muita informação.
muita informação, muitos Instagrams, muitos profissionais, informações distorcidas, informações que se contradizem, ou muitas informações que demandam quando as mães não conseguem ser aquela mãe perfeita que elas enxergam, do que estão demandando delas. Então, o que eu diria para as mães que estão assistindo é: tenha todo o conhecimento, mas filtre e siga o seu coração. Porque a informação demais, ela aprisiona num ponto que você deixa de olhar para a criança e você olha para o manual. Você deixa de olhar para a criança e você olha para o profissional. E você não confia no seu taco realmente, né? Então, foque no relacionamento e você vai saber as respostas. Focar no relacionamento e você vai saber as respostas. Se colocar no lugar da criança e você vai saber as respostas. Tu sabe, Jéssica, que eu gravei um programa curtinho e falei justamente sobre esse boom de informações que a gente tem hoje, né? E justamente linkei como antigamente não se tinha quase nada de informações comparando com hoje, e hoje é bem isso, é demais que muitas pessoas acabam se atrapalhando, né? Não sabe aonde seguir, eu sigo uma que fala isso, a outra fala o oposto, e aí o que eu tenho que fazer? Né? E aí o pediatra fala outra coisa, então fica aquela coisa. Aqui no Brasil a gente tem muito disso, os pediatras, a gente tem, não sei como é aí nos Estados Unidos, mas aqui a gente está sofrendo muito com os pediatras que não se atualizam. Então, para a maioria dos pediatras, sono não é importante. Então, assim, a gente que lida nessa área do sono, a gente vai falar, mas meu pediatra diz que é normal acordar, que não precisa dormir, que eu posso deixar chorando, que não vai acontecer nada. Então, assim, aqui a gente tem isso. A consultora ou alguém fala uma coisa, o pediatra fala o oposto. Fala outra. Isso é algo que as mães precisam saber, todos os profissionais. O sono é a base da nossa vida. Nada mais importa. Tudo importa, mas se o sono não for cuidado, né, não é que não importa. Se o sono não for cuidado, nada mais vai surtir efeito. Uma alimentação saudável não vai surtir efeito. Tentar criar ferramentas para a criança ser emocionalmente saudável não vai surtir efeito, porque é no sono que absolutamente tudo acontece. Então, cuidar do sono de toda a família, não só da criança, é o primeiro passo para uma maternidade plena, para as plenas. Perfeito, Jéssica. Então, Tati, agradeço muito de novo por ter aceitado o convite. Amei ter tua presença aqui no programa. Tenho certeza que essas mães vão amar te conhecer. Quem ainda não te conhece vai amar te conhecer um pouquinho mais, conhecer o teu trabalho. De novo, muito obrigada. Obrigada pelo convite. Foi um prazer maravilhoso estar aqui. Então, tá bom. Meninas, muito obrigada por ter nos acompanhado. Beijos e até a próxima. Pra você guardei o amor que nunca soube dar, o amor que tive.